Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Antes de começar, eu queria que você se assentasse um pouquinho. Você acredita em milagre? Amém. Você acredita em milagre? Então olha só. Quando esta igreja se propõe a orar pelo nosso vizinho, pelo nosso irmão, algo grande acontece entre nós. Porque das nossas palavras há uma autoridade. Em nossa boca há uma palavra de autoridade, provindo diretamente do trono do céu. E quando nós exercitamos a nossa fé, o milagre do nosso irmão acontece. E quando o milagre do nosso irmão acontece, nós nos alegramos na presença do Senhor. Amém? Então escute só aqui como o Valtinho. Vou aproveitar que ele já subiu aqui. Obrigado pela água, companheiro. Olha só o que Deus faz na vida daquele que teme ao Senhor. Conta para nós, Valtinho, por favor. Graças a Deus, Igreja do Senhor. No final do ano, meu irmão passou uma situação muito difícil, onde o diabo tentou tirar a vida do seu filho. E ele, conversando comigo, pediu para que eu estivesse orando pela minha irmã, porque isso aconteceu na casa dela. Só que ela não é cristã. Então eu disse a ele: mano, o diabo está tentando contra a tua vida, contra o teu ministério, não contra a nossa irmã. Nossa irmã não está roubando almas. Você tem um ministério de cura, de libertação. Então o diabo não está preocupado com ela, está preocupado contigo. Eu dei essa palavra a ele, nós estamos orando. Eu conversei com a irmã Débora e ela me orientou a estar trazendo o nome dele aqui na primeira vigília do ano para queimar na fogueira santa. E eu trouxe. Só que de lá para cá, Deus tem falado muito ao meu coração. Deus tem falado muito comigo. E na terceira semana, eu dei uma palavra de oração, e nessa palavra eu disse que eu estaria disposto a roubar almas. Eu queria ouvir o inferno tremer através do poder da oração. Isso numa segunda-feira, ainda testifiquei isso com o irmão Gilberto. Quando foi na terça, eu tive a notícia que estava desempregado. Só que quando essa notícia me veio, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Então eu recebi ela com paz, recebi essa alegria com paz. E assim que a pessoa terminou de falar comigo, eu falei: não, está tudo tranquilo, está sossegado, não se preocupa comigo. Eu saí, fui orar, agradeci ao Senhor, disse: Senhor, muito obrigado, porque assim eu terei mais tempo para orar, mais tempo para jejuar e buscar o propósito que eu coloquei no meu coração. Resultado, eu não fiquei um único dia sem trabalho. E a companhia me transferiu para uma outra branche por 2 semanas. Dali a 2 semanas me transferiu para Coleswood, próximo à minha casa. E falou assim: essa é a branche mais próxima aqui da sua casa. O horário de trabalho das 9 às 6. Na outra companhia trabalhava das 8 às 6. Entende? E eu fiquei meio assim, né? Será que é mesmo aqui que Deus quer que eu esteja? Só que ontem aconteceu algo assim inusitado na minha vida. E eu trabalho nesse setor já há 5 anos e nunca vi igual. A chave da minha moto quebrou em South Croydon. Eu fui lá buscar uma peça. E chegando lá, eu liguei para a companhia: eu peguei a peça, mas eu não tenho como retornar. Aí ele falou: você está onde? Eu estou na outra brancha aqui de South Croydon. Não, fica aí que eu vou resolver. Eles mandaram uma van lá, pegaram a peça, me pegaram, colocaram a moto dentro, fizeram a entrega que eu tinha que fazer, fizeram, e ainda me deixaram na minha casa. Eu não gastei 1 centavo com recover, nada. Não. Glória a Deus, seja louvado. Quando a gente consegue entender que o momento em que nós estamos passando e vivendo nada mais é para provar a nossa fé e ter a coragem de declarar uma palavra de agradecimento a Deus, independente da circunstância, é isso que acontece. Porque Deus olha e fala assim: como é que eu vou deixar isso acontecer? Mas de jeito nenhum eu vou abençoar. O emprego é melhor do que antes, o horário é menor do que antes, e agora ele não tem desculpa para dizer que não tem tempo para orar e para ler a Bíblia. Queridos, é um prazer enorme poder estar mais uma vez para ministrar a palavra, para juntos podermos compartilhar algo daquilo que Deus pode falar ao nosso coração, ao meu coração e ao seu coração. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Jackson,
mesmo na ausência, confia a tribuna mais uma vez para poder falar. Pastora Kenner aqui presente, Pastor Paulo, Pastora Marta, os meus companheiros, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela confiança, pela intercessão, pelo apoio e aí poder estar junto declarando que quem faz, quem fala, quem opera é o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus, e é dentro disso que nós queremos falar aqui hoje. Eu queria falar com duas classes de pessoas aqui nessa noite. Eu queria falar primeiramente com a classe de pessoa que tem alguma área doente na sua vida, alguma área está enferma ou mesmo morta, incapacitada de gerar uma vida, de gerar algo. Alguma área da vida está estagnada, está estéril, pastor, não produz, não faz, não acontece. Essa é uma classe de pessoa que eu quero falar nessa noite. Segunda classe de pessoa que eu quero falar nessa noite é aquele que se coloca no lugar como um médico nessa terra. Como assim? Eu entendo que o meu Deus, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu creio que Ele é o médico dos médicos. Então, se Ele é médico dos médicos, eu posso ser o médico, Ele sendo o meu médico, e eu podendo fazer algo na vida das pessoas com a fonte que vem dEle, um direcionamento que vem dEle, uma palavra que vem dEle, uma direção para cuidar, para tratar e para curar as pessoas que estão à nossa volta. Você consegue entender essa classe de pessoa? Então, as pessoas que são como um médico nessa terra, a pessoa que olha para um enfermo e declara no mundo espiritual uma palavra de cura e de libertação. São as duas classes de pessoas que eu queria conversar um pouquinho com você aqui hoje. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 2, o verso 19 e o 22. 2 Reis 2, 19 a 22. Diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e põe nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Uma outra parte no mesmo livro de 2 Reis, no capítulo 4 agora, verso 14 ao 17. Quero fazer uma comparação com esses dois textos. 2 Reis 4, 14 a 17 diz assim: então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor. Homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Nesses dois textos eu consigo enxergar um grande milagre. Uma palavra de autoridade apostólica e a fertilidade espiritual lançada pelo profeta Eliseu. Uma palavra que mudou a história de uma nação. A palavra que mudou a história de uma família, em que a priori o seu final seria o pior de todos. Porque do que adianta ser uma cidade bela e formosa, aonde é conhecida pelas suas paisagens lindas, pela cidade das palmeiras, mas não poder ter uma água potável, não poder se saciar, não poder ter o que beber? O que seríamos de nós sem uma boa água para nos alimentarmos todos os dias?
Do que adianta ter o melhor nome, a melhor localidade, as melhores opções aos olhos à distância, mas quando chegar no território, dar conta que é uma terra incapaz de frutificar. É uma história que tem um ponto muito negativo, porque toda a sua beleza, ela não alcança o patamar necessário, não tendo uma boa água potável. Todo mundo que passava, não, a cidade é bela, a cidade é bonita, mas para viver é difícil, porque a água é má. Quem bebe morre. Quem bebe não consegue frutificar, não acontece. Olha, a pessoa passa, vou aqui fazer, mas quando passa os seus olhos naquilo que é planejamento, naquilo que é o planejar do amanhã, ele tem que parar e dizer: aqui eu não posso, porque aqui eu não vou dar fruto. Do que adianta ser uma família rica de posses? Porque a Bíblia diz que esta mulher do segundo texto era uma mulher de posse, era uma mulher rica. Do que adianta ter todo o dinheiro, mas quando olha para dentro da sua casa, enxerga que a sua descendência vai se terminar naquilo que se deu do casamento, não haverá além disso, porque não existe o fruto, não existe os filhos, não existe a bênção da continuidade do amanhã. Um dia vai acabar, nós nascemos, morremos e vamos deixar o nosso fruto. O nosso nome continua através do nosso fruto, porque nós um dia morremos, mas os nossos frutos vão crescendo e vão produzindo e vão produzindo. Mas do que adianta ter todo o dinheiro, mas que quando entra para dentro de casa e fecha a sua porta, olha e diz: a minha história tem um ponto final tão próximo. A Bíblia diz que Geazi se deu conta que o homem já era velho. Já se deram conta que a história tinha um dia contado. Ei, já está avançado da idade. O fruto já era difícil. Hoje, mais difícil ainda fica. Não existia aquele remedinho azul. Os adultos caçados que sabem não tem saída. Já está terminando. O mais importante não é o que eu tenho na mão hoje. O mais importante não é aquilo que olham para mim hoje e olham para como está a minha aparência hoje. Porque a minha aparência hoje pode ser diferente da de amanhã. Hoje eu posso estar legal, amanhã, por alguma razão da vida e alguma dificuldade, a minha aparência pode ser diferente. Como a minha aparência hoje pode ser uma aparência triste pelos problemas e dificuldades da vida, mas existe uma saída que amanhã a minha história será diferente, porque os frutos vão acontecer. A vida não pode ser tomada com aquilo que eu estou olhando para dentro de mim hoje, pastor Paulo. Porque a semente, quando está no celeiro, ela não tem chance de frutificar. Mas a semente na terra, ela é escondida aos olhos humanos. Ela só não se esconde dos olhos do Criador. Mas aos olhos humanos, uma semente plantada, ela é escondida aos olhos humanos. Mas há uma esperança que ela vai frutificar porque ela está plantada. E se ela está plantada e for bem cuidada e regada, criará raízes e vai crescer e vai frutificar. Essa é a esperança de uma família. Quando olha para dentro, quando se torna um namoro, primeiro toda aquela euforia, estou namorando, estou podendo beijar, e uau, vamos lá, vamos cá, e estamos felizes da vida. Mas quando se assenta para planejar o futuro, não existe o homem e a mulher que projete o seu futuro como família sem os filhos. Pode uns demorar um pouco mais, por escolha. Isso não está o mérito da questão aqui. Você decide
dentro, claro que a vontade de Deus, mas você projeta. Você tem essa facilidade de projetar. Mas se você fecha as portas, e quando está planejando se dá conta que por conta de um ou de outro, ou dos dois, é impossível o fruto chegar, se não houver um milagre, se não houver uma mão médica, qual é a primeira reação desta pessoa, deste casal, homem e mulher? É procurar uma ajuda, é procurar um médico. E é por isso que eu entendo o assustar desta mulher, ao estar na porta do quarto, ouvindo o profeta dizer, e quando o profeta lança a palavra, e eu declaro nessa noite como lança a semente, ela se assusta e diz: ei, por favor, não minta a tua serva, porque isso aqui é muito sério. Eu estou à procura de um médico que possa me ajudar. Eu estou à procura de uma pessoa que pode estender a mão e me declarar uma palavra, me dar um direcionamento e um caminho em que este fruto poderá chegar na minha vida. É isso que eu quero. A população da cidade, o que eles mais desejavam era poder abrir a torneira da sua casa ou ir até a cisterna da cidade, estender o seu balde e arrancar uma água em que eles pudessem dizer: tenho liberdade de beber algo da minha terra em que não me faça mal, porque ela está purificada. Alguém pode me ajudar, alguém pode me socorrer, alguém pode me auxiliar, alguém pode transformar a minha história. É por isso que eu disse que eu estou falando com duas classes de pessoas. Porque se você se encaixa em uma dessas duas histórias, como esta pessoa que está precisando de socorro, que está precisando de uma palavra profética na sua vida, para expulsar essa esterilidade e o fruto chegar na tua casa, eu tenho uma palavra para você. Aqui dentro também existe médicos direcionados por Deus para te trazer um remédio para a tua causa, para a tua vida, para a tua situação, porque existem profetas de Deus que não brincam com a autoridade que tem, não brinca com uma palavra que tem, mas ele exerce dentro da vontade de Deus e dizendo: o Senhor disse. Eu acho interessante que quando o profeta chegou diante das águas, olha lá comigo por favor, ele disse, quando ele foi à beira das águas, um homem sério que está usando a sua profissão, o seu legado, a sua autoridade, o seu chamado, com qualidade, com excelência, ele chega, ele pede um remédio, ele pede um pouquinho de sal no prato, chega na beira do manancial e lança uma palavra. Aquele que brinca e começaria a dizer: eu declaro que isso aqui vai mudar, eu declaro que essa história vai mudar, eu declaro que isso vai acontecer. Sem a autoridade de Cristo, ele usa diferente. Ele diz assim, ó, tá assim na sua versão, tá assim, ó, e disse: assim diz o Senhor. Não disse o profeta, não fui eu quem disse, não sou eu quem estou declarando. É por isso que essa classe de pessoa, essa segunda classe de pessoa, precisa entender que o medo de exercer a função que você tem, a autoridade que Deus já te delegou, pode atrapalhar vidas, a trazer vidas. Pessoas que estão doentes chegam à morte porque temos medo de lançar aquela palavra que foi dada por Deus. Deus olhou para mim, Deus olhou para você e disse assim: eu não vejo além de você, eu não vejo além de você como um homem, como uma mulher, em que quando eu criei, quando eu formei, foi com um propósito: eu quero te usar nessa terra para fazer aquilo que Jesus fez quando andou por ela com a mesma autoridade. E as palavras de Jesus e farão obras maiores ainda. Tudo muda. Você tem que entender que quando você está usando a autoridade, não é a sua autoridade. Quando você está exercendo o teu chamado, não é a tua vontade,
não é o teu querer. Então não tenha dúvida, não tenha medo. Se é o Senhor que está dizendo, fala. Se é o Senhor que está mandando, faça. Se é o Senhor que está direcionando, vá. Porque quando você faz debaixo da autoridade do Senhor, o milagre acontece e toda uma nação é abençoada. Quando ele chega na beira do riacho, na beira do manancial, na beira da fonte, aonde tinha água, ele lança uma palavra: assim diz o Senhor, eu tornarei a água. Não, como está na sua versão, eu vou fazer a água ficar potável, eu vou mudar. Não, quando o Senhor disse, ele já fez. Se ele está dizendo, é porque ele já fez. Eu vou fazer de Deus, ele já fez na vida. Porque quando ele diz, eu vou fazer, eu não posso me esquecer que no projeto de Deus, ele já veio aqui e está do meu lado, mas antes, ele já foi até o final da história, viu como vai terminar, projetou todos os milagres, realizou todas as bênçãos, trouxe todas as capacitações necessárias para você vencer nessa terra, te deu todas as vitórias na tua mão. Aí voltou aonde você estava e disse: filho, caminha porque eu sei para onde você está indo, caminha porque eu sei para onde eu estou te levando, caminha porque eu sei aonde você vai chegar. Então a palavra do Senhor é diferente. Quando ele chegou na beira do riacho, ele disse: assim diz o Senhor, tornei as águas potáveis. Ele não disse vou tornar, ele não disse vou fazer, ele disse tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Muda. Você esperar uma coisa que ainda vai acontecer, gente, isso aí é coisa humana. Isso é eu e você, que não sabemos o futuro, que não temos adivinhação. Graças a Deus por isso. O nosso futuro está na mão do Criador. Ele revela aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, através de quem Ele quiser. Mas eu não posso esquecer que eu desejo lá na frente, mas Deus, Ele já foi até o final, Ele já sabe. Então quando Ele te der uma palavra, vai acontecer um milagre na tua vida, minha irmã, vai acontecer um milagre na tua vida, meu irmão. Assim diz o Senhor. Não é com a brincadeira, não é, mas é com a autoridade de Deus. Porque não é qualquer um que pode colocar a mão na tua cabeça. Isso nós já aprendemos aqui. Não é qualquer um que pode chegar e dizer, não, com a autoridade de Deus. Não tenha medo, faça aquilo que Deus te deu na tua mão. Ele te chamou como um líder, como um médico nessa terra, para poder cuidar de pessoa, para tratar de pessoa, para levantar pessoa e trazer sobre esta nação o avivamento que Deus tem projetado para as nossas vidas, para este ano de 2014. Olha só, o que havia de comum nos dois casos? Já falei, a cidade era bem localizada, mas as águas eram má. A sunamita era rica, porém seu marido não podia dar filho. Segundo, suas fontes não eram boas. As águas de Jericó tornavam a terra estéril. E o marido da sunamita não tinha condições de fertilizá-la, tornando-a estéril. Terceiro ponto, em comum nessa história: os dois lados sofriam com uma frustração. E aqui mora um perigo muito grande. Jericó tinha sua boa aparência, sua localização, mas era inabitável, não tinha condições. Sunamita tinha sua riqueza, mas não conseguia realizar o seu sonho de ser mãe. Vivia numa frustração. Tem muita gente que tem as suas fontes boas, aparentemente, pelo tamanho, pela facilidade de fazer os seus negócios. A impressão é que a fonte é boa, mas o provar, o testar, tem muita coisa para ser consertada. Em vez de produzir vida, está trazendo morte. E nós, muitas das vezes, confundimos essa classe de pessoas. Eu vou te fazer entender. Muitas das vezes, as pessoas estão sofrendo com a frustração,
por alguma área da sua vida. Nesse caso, era uma água que não podia, era estéril, uma terra estéril. Era uma mulher que não podia produzir, não podia ser chamada de mãe, não teria o prazer de amamentar, porque não podia ser mãe. Mas existem outras classes de esterilidade na vida de um homem e de uma mulher, que se nós formos numerá-las, são muitas. Passaríamos horas contando, são inúmeros problemas, aqui dentro, lá fora, na família, em casa, no trabalho, na escola. Muitas dificuldades, muitas frustrações sendo carregadas pela vida. Vivendo uma vida achando que pode, pela aparência, mas a sinceridade do coração já não tem mais jeito, não vou chegar a lugar nenhum. O que vai acontecer? Existem alguns casos, e existem algumas provas, o porquê isso acontece, algumas causas. Quais são o ponto X da questão, pastor, que pode acontecer isso na vida de uma pessoa? Você que se encaixa nessa classe de pessoa, que tem alguma área morta, eu quero trazer para você nessa noite uma oportunidade para que os teus olhos sejam abertos e você possa entender e mudar a história. Que você entenda isso como uma receita médica vindo de Deus para você, querendo curar a tua vida. Existem pontos na nossa vida que acontecem pela nossa falta de atenção. Porque tomamos um remédio errado. A dor é de cabeça e nós tomamos um outro remédio para não ir muito no banheiro. A dor é no pé, pastor, mas eu estou tomando... Eu falando, já aconteceu comigo. Eu precisando de um remédio para dor, precisando de um famoso paracetamol, e eu tomando ibuprofeno. Ibuprofeno não é para dor, é para inflamação. Outra hora eu precisando de um remédio para inflamação e tomando um para dor. Do que adianta, pastor? Nada, só te engana, só te atrapalha, mas não tem aquilo que você precisa como cura. Tudo falta de atenção. Por quê? Porque se perde no foco dos problemas, perde o foco central, que é a direção de Cristo, aquilo que Deus está dizendo: filho, você pode passar por isso, mas eu estou dizendo que você vai passar por isso. Aí nós achamos que não, que Deus nos permitiu passar por isso, porque já está chegando o nosso fim, o nosso tempo. Não, eu tinha que passar por isso mesmo, e nos entregamos à situação em que estamos vivendo. Há muitos, inclusive alguns dentro da igreja, que o motivo da esterilidade, olha só, abra comigo Salmo 68, versos 5 e 6. Um dos motivos da esterilidade, o que pode provocar a esterilidade no corpo humano, o que pode provocar a esterilidade na nossa vida espiritual, na nossa produção, no nosso realizar dos sonhos e dos projetos de Deus. Um outro ponto, você pode ler, eu queria que você lesse, igreja, ao contar de 3. 1, 2, 3. Não, mais forte, 1, 2, 3. 6. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Ei, Deus faz que o estéril possa produzir o seu filho. Deus faz com que a mulher estéril produza e realize o sonho de ser chamado mamãe. Ele tira os cativos, os que estão lá presos, para quê? Para uma prosperidade. Só os rebeldes, olha só, é a Bíblia, só os rebeldes habitam em terra estéril. Uma das coisas que pode provocar uma esterilidade na nossa vida espiritual é a rebeldia em qualquer área da nossa vida, porque não tem diferença. Qualquer área, a rebeldia pode provocar a esterilidade na nossa vida espiritual. Esse é um ponto que precisa ser cuidado. Segundo ponto, livro de 2 Samuel, capítulo 6,
verso 16, e depois o verso 23 eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar, pode fazer. O segundo ponto é o egoísmo e o desprezo aos valores espirituais. Como assim, pastor? Desprezar os valores espirituais? Sim, olha o que acontece. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. O desprezo, olha o que acontece no verso 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O egoísmo e o desprezo daquilo que Deus tem colocado diante de nós e entre nós pode ser a provocação de uma esterilidade na vida do ser humano. Não está acontecendo por quê? Porque eu não consigo me alegrar e ver os outros se alegrando com a vitória e o milagre que Deus fez. É por isso que quando o Walter veio contar o testemunho, eu falei: igreja, nos alegremos, porque a vitória do nosso irmão é a nossa vitória. Eu não posso ser um egoísta e querer só para mim. E quando eu não tenho para mim, eu vou desprezar a oportunidade de me alegrar com quem Deus já propôs na vida do meu irmão, que é parte da minha família. Pastor, eu disse, estou falando com duas classes de pessoas. Se você se encaixa nessa classe de pessoa, eu tenho uma palavra com uma receita para você nessa noite. Deus vai restaurar essa pessoa. Mas se você é a pessoa que tem se entregado ao caminho do Senhor, para ser um médico, para cuidar das pessoas, para guardar o novo, para cuidar, para discipular, para poder orientar ao próximo, então eu preciso que você entenda esta palavra, porque são as causas que você vai se deparar quando se assentar com as pessoas que estão com a vida estéril, não conseguem produzir. Olha só, terceiro ponto, que pode provocar uma esterilidade na vida do ser humano. Essa é séria, tanta quanto as outras, mas essa daqui eu entendo que é o que o diabo está mais usando hoje para provocar isso, essa doença na vida do coração, no coração do ser humano. Qual é, pastor? A quebra da aliança. Quebrar a aliança é uma provocação, é uma brecha gigantesca, é uma porta que se escancara para dizer: olha, eu a partir de hoje me tornei estéril, não poderei produzir. Por quê? Porque quebrou-se a aliança. Onde eu encontro isso? Lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, no verso 17, diz assim: e Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Por que eu patino e não saio do lugar? Por que eu pedalo e não saio do lugar? Por que eu remo e meu barco não avança? Por que eu passo, eu penso, eu sonho horas e as coisas não conseguem frutificar? Eu posso ter quebrado a aliança. Eu preciso remediar isso. Bom, não existe um remendar. Não remediar, não é um remendar. Eu preciso me assentar, eu preciso me posicionar e dizer: Senhor, vamos reatar a nossa aliança, vamos pegar a nossa aliança, vamos colocar de novo, vamos pegar o ouro, vamos destruí-la, vamos derreter tudo, vamos fazer tudo de novo, vamos separar, vamos fazer a nossa aliança, vamos fechar o nosso compromisso. Eu me alinho ao Senhor nessa noite, porque eu não quero que a minha terra seja maldita por causa da quebra da minha aliança. Eu não quero continuar fadigando, eu não quero continuar tendo que
patinar e não conseguir frutificar. Eu preciso entender, a minha terra precisa estar adubada, a minha terra precisa estar preparada, a minha terra precisa estar sadia, a minha terra precisa estar pronta, a minha terra precisa ter semente, a minha terra precisa ser regada, a minha terra precisa ser cuidada, a minha terra precisa estar acompanhada, a minha terra precisa dos melhores cuidados, porque o fruto que está aqui só pode vir da mão do Criador. Homem nenhum consegue produzir aquilo que o Mestre consegue produzir. Homem nenhum consegue nem copiar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. Eu não posso me contentar com qualquer cópia barata de qualquer situação dessa vida. Eu não posso me contentar e não posso contentar que o meu vizinho se contente em viver com um matrimônio copiado, uma história de amor copiada, falsificada. Não, eu preciso ser um médico dizendo: Cristo Jesus, o médico dos médicos, pode curar o teu relacionamento. O médico dos médicos pode me orientar com você aqui a restaurar a tua casa e a tua família, sem nenhuma fachada falsa, dizendo que está tudo bem quando não está. Eu posso ser a pessoa que pode lançar uma palavra para você, ainda que as pessoas duvidem e olhem para você e dizem assim: não minta para mim. Tenha a autoridade de Deus e declare aquilo que Deus deseja ser declarado na vida do teu irmão. Quando você encontrar as pessoas precisando de socorro, precisando de ser discipulado, precisando de ser orientado nessa vida, não tenha medo de usar a autoridade que Deus te concede. Primeiramente, olha para você e olha a tua aliança e diga: Senhor, a minha aliança está polida, está limpa, está pronta, estamos juntos. Sim, Senhor, estamos juntos. Então tá bom, o Senhor já foi até lá, o Senhor sabe o que vai acontecer lá, o Senhor sabe o que vai falar, o Senhor sabe o que vai ser ouvido, o Senhor sabe aonde vai ser. Então é o seguinte: guia os meus passos, porque a única coisa que eu quero é pisar em terra que seja frutífera, que eu possa cuidar, que eu possa trazer um fruto, que eu possa regar, que eu possa colher, e desse fruto vir outros frutos. Mas Deus, só pode acontecer se o Senhor estiver alinhado comigo, eu alinhado com o Senhor. Deus não vai se alinhar sozinho. Deus não vai dizer assim: olha, vem que vamos, é eu que sei o caminho mesmo, eu sei o postcode, vamos que eu te levo. Não. Deus precisa que a aliança esteja completa. Deus precisa que tudo esteja redondinho do jeito que Ele quer. A nossa intimidade não pode ter bloqueio. A nossa aparência não pode enganar o verdadeiro produto. Ainda que digam: olha que bela é a fonte, olha como tem condições, olha como fala bonito, olha como anda bem, mas dentro não ter a condição necessária de produzir o verdadeiro fruto e o propósito de Deus. Não. Então, Senhor, cuida da minha vida, cuida da minha casa. Para a primeira classe de pessoa: está doente, cuida da minha vida, restaura a minha saúde, restaura as minhas forças, restaura o meu caminhar, restaura a minha esperança, traz, ó Deus, sobre mim algo novo, um renovo. Ah, mas eu já morri, pastor. Não tem problema, o nosso Deus ressuscita morto, o nosso Deus ressuscita morto, o nosso Deus ressuscita morto, o nosso Deus tem palavra e a morte não consegue deter. Deus lança uma palavra e a vida acontece. Então pera lá, Deus ressuscita a minha vida, ressuscita o meu casamento, ressuscita a minha família, ressuscita a minha amizade, ressuscita a minha casa, ressuscita o meu trabalho, ressuscita a minha cidade, ressuscita o meu grupo, ressuscita o meu ministério, ressuscita o meu chamado, ressuscita a minha voz, ressuscita
suscita uma palavra declarada, buscando uma aliança com Deus, não há demônio que possa reter, porque a guerra é espiritual. Então não é com a minha força, não é com a sua força, e com a força de Deus não há demônio, não há exército que possa vencer. Você tem autoridade para declarar uma palavra de mudança. Não posso me deter, não posso me conformar. Esse espírito de morte tem que estar longe da minha vida. Esse espírito de morte tem que estar longe da minha família. Esse espírito de morte tem que estar longe da minha amizade, tem que estar longe do meu trabalho. Como assim, pastor? Vou pegar o exemplo do Walter de novo. Se houvesse um espírito de morte, quando o seu chefe chegou e diz assim: olha, a partir de amanhã você perdeu o emprego, a esterilidade lançaria palavras malditas, a esterilidade lançaria palavras duvidosas, dizendo: o porquê comigo? O porquê acontece? Quando acontece? Mas por que só comigo? Mas por que? Traria morte. Não tem como produzir a vida. Escute, mesmo que a pessoa que esteja à tua frente não consiga entender o momento que você está vivendo, você não pode se perder o momento que você está vivendo. Mesmo que a pessoa que esteja na sua frente não consiga entender a posição que você está, o teu postcode não pode apagar do teu GPS. Você tem que saber aonde está. Pera lá, eu não sei. Você perdeu o emprego. Ok, fica tranquilo. Ele disse sorrindo. Ele disse: fica tranquilo, tranquilo. Tudo bem, está tudo certo, tá? Ele saiu da sala. Mas quando ele sai da sala, ele pega e lança uma palavra: Senhor, obrigado. Porque agora, nesse tempo que eu vou ficar desempregado, eu vou ter um tempo maior contigo. Eu vou poder ler mais, estudar mais. Vocês ouviram aqui? Deus olha e diz assim: essa terra é frutífera. Não pode a morte habitar nisso. A morte não pode tomar conta dessa vida. Pera lá, vou fazer o seguinte: vou mudar o emprego, vou colocar mais perto da tua casa, vou abrir uma porta melhor, você vai poder dormir uma horinha a mais e ter mais tempo para orar depois também e ler a Bíblia. Pera lá, vamos mudar a história. E outra coisa, você recém chegou, mas vão te tratar bem, vão cuidar de você. O problema vai acontecer, coisa que nunca acontece por aí, com você vai ser diferente. Vão te levar onde você tem que chegar, vão te levar em segurança, vão cuidar de você. Transferência de riqueza. Porque a terra tem que ser frutífera. Tem que ser frutífera. Tem que ser frutífera. Respeitando as temporadas, obviamente. É outro assunto que não temos tempo para discutir. Tenho que respeitar as temporadas. As sementes têm que estar na terra. O que eu tenho que ter certeza é que a semente está na terra. É isso que eu não posso esquecer. Essa é a preocupação que eu não posso abandonar. É ter certeza que a semente está plantada. Isso eu não posso esquecer. Semente no celeiro não produz. Semente na partilheira não frutifica. Então eu não posso esquecer que eu preciso ter a minha semente, mas eu preciso entender o tempo da colheita. Ela pode ser amanhã, pode ser em algumas horas, pode ser em algumas semanas, mas eu não posso perder o foco. Se tem semente na terra, ela vai produzir. A minha terra, fala comigo, a minha terra, a minha terra, a minha terra, a minha terra, a minha vida, não será conhecida como uma vida infrutífera. Declara isso: o meu ministério não será conhecido como uma terra infrutífera. O meu pequeno grupo não será conhecido como um grupo que não multiplica. Eu vou multiplicar, eu vou cuidar, eu vou frutificar, porque a honra e a glória é do Senhor, e Ele me dá capacidade para tal. Então, Satanás, todo espírito de esterilidade na minha vida, longe de mim, porque quem governa a minha casa é o Pai, quem governa a minha terra é Deus, quem rega a minha terra é Deus. Eu e Deus cuidamos daquilo que Ele me deu. Eu rego com oração, eu rego com a leitura da palavra, eu rego com a dedicação, eu rego com a intimidade, eu cuido. Então no momento
certo, você andando pela rua, uma terra vai frutificar na sua frente, a oportunidade. E como vai ter semente, uma palavra lançada, que seja: o Senhor agora restaurou a água dessa terra, o Senhor purificou a água dessas fontes. Ou o Senhor dizer: aqui um ano eu vou voltar, mas ter a certeza que vai acontecer. Seja uma vitória instantânea, quanto seja uma por semanas ou anos ou meses. Deus falou, acredita que vai acontecer. Deus disse, então não tenha dúvida, a hora vai chegar, o momento vai chegar, e o milagre vai acontecer, e você vai testificar, você vai falar no teu pequeno grupo, você vai falar na igreja, você vai falar no teu trabalho. As pessoas não podem não entender direito, mas vão querer saber. Isso que é o importante. Eles podem não entender, mas quando eles verem, eles vão querer saber, eles vão procurar entender. Aí é mais uma área, aí é mais uma terra em que pode plantar semente na hora certa e o fruto acontecer. Como eu recebo a cura, pastor? Pela primeira classe de pessoa, aquele que precisa de cura. Como eu recebo a cura da minha esterilidade? Pelo poder da palavra profética. Repete comigo: o poder da palavra profética. Salmo 107, verso 20. Enviou-lhes a sua palavra. Enviou-lhe a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Como eu recebo a cura da minha esterilidade? Pelo poder de uma palavra profética. No Salmos diz: e enviou-lhe a sua palavra. A palavra profética não é minha, a palavra profética não é sua, não deve ser nossa. A palavra profética vem de Deus. Nós somos um instrumento nessa terra, sermos apenas um enfermeiro, um médico dessa terra, porque vem a ordem maior do médico dos médicos dizendo: lança a palavra. E quando a palavra é lançada, a cura chega na vida das pessoas, e aquilo que era mortal já não traz mais a morte, mas produz a vida, e vida com alegria, porque aonde o Senhor habita, a tristeza não pode habitar, mas a alegria é quem governa, porque Cristo é a nossa alegria. Segundo ponto, como eu consigo a cura da minha esterilidade? Sendo curado primeiro no meu coração. É o meu coração primeiro, a minha fonte, o meu coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Todo problema tem a sua origem, todo pecado, maldição, iniquidade, tudo tem a sua origem. Escuta, a sua fonte precisa estar guardada, ligada e conectada à fonte central, que é Cristo Jesus. Olha para o teu coração, primeiramente diz: Senhor, olha, sonda. Faça como Davi, sonda o interior. O Senhor sabe o que precisa limpar, o Senhor sabe o que precisa raspar, o Senhor sabe qual é a cirurgia que precisa ser feita, o Senhor sabe o que precisa curar, o Senhor sabe o que precisa transformar. Então olha, cura o meu coração, a minha fonte, e o milagre vai acontecer. Eu quero que você fique de pé. Eu não sei em qual das duas áreas você encaixa. Eu tenho a certeza, a convicção de que como profeta todos nós aqui podemos. Como uma pessoa enferma precisando de socorro, eu desejo que todos sejam curados nessa noite. E eu profetizo que a cura, a restauração da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, da nossa vida material, da nossa vida social, aconteça através dessa palavra profética nessa noite. Que nós saímos dessa casa restaurado, que ao cruzar essa porta eu seja um homem diferente como entrei, e você uma mulher diferente como entrou. Nós saímos daqui restaurado, curado, liberto, ressuscitado em o nome do Senhor Jesus. Mas não apenas isso, eu também quero que ao sair por essa porta, você saia como um homem e uma mulher cheio de autoridade de Deus, para ser como Eliseu, abrir a tua boca e lançar uma palavra profética, que quando ser
lançada, a terra será frutífera e o milagre vai acontecer. Aquilo que Deus determinou para você e para quem está à sua volta não ficará retido por uma maldita palavra mortífera. Pelo contrário, nós sairemos daqui com autoridade, dizendo: há um avivamento de Deus que pode chegar a esta nação, há um avivamento de Deus que pode chegar na tua casa, há um avivamento de Deus que pode chegar no teu relacionamento. Ah, mas o senhor não conhece, você não sabe como que está. Nós só estamos morando juntos, já não somos nem casados, moramos na mesma. Não importa. Quando o renovo de Deus, quando o avivamento de Deus, quando a palavra profética de Deus chegar nessa casa, não há separação, não há separação, não há maldição, não há filho rebelde. A rebeldia tem que parar, a rebelião tem que acabar, porque só os rebeldes vivem em terra estéril. Então nós declaramos vida frutífera, vida frutífera, vida frutífera, vida frutífera, vida frutífera, vida frutífera por onde nós caminharmos, sem egoísmo, sem egoísmo. Isto não é só para mim, porque de graça eu recebi, de graça eu entregarei. Isso não pode ficar só para mim. Aquilo que eu escuto, aquilo que eu recebo e aquilo que transforma a minha vida, como Eliseu, lançando a palavra profética. Tem morte aí? Tem morte aí? Ok, pera lá, eu tenho um que traz vida. Tem morte aí? Pera lá, eu tenho um que é o meu dono, que é o dono da minha vida, que é o médico dos médicos. Ele tem um remédio, às vezes usa sal, às vezes usa pedaço de madeira, às vezes uma palavra, ele usa do jeito que ele quer. O negócio é o seguinte: a autoridade é tão grande que quando só de ouvir falar, assim diz o Senhor, é porque o milagre já aconteceu. As pessoas vão olhar, é mesmo? É. E você cumpre o teu papel como um profeta de autoridade, um médico disposto a cuidar de pessoas. Agora é o seguinte, não é médico específico não, viu? O crente não é médico específico não. Vou cuidar só do dedinho que está quebradinho aqui. Uma massaginha resolve. Não estou falando de massagista. Eu estou falando de médico de emergência. Venha do jeito que estiver, faltando pedaço, faltando isso, faltando aquilo. Não interessa, tem pouca vida, tem muita vida, acabou o sangue, está acabando. Não interessa, não ter medo daquilo que vai enfrentar, mas dizer uma palavra. Todo médico quando olha, por mais que ele diz, esse aqui já está morrendo, mas dentro dele como médico diz: vamos fazer o possível, vamos fazer o possível, vamos fazer o possível. E o meu possível e o seu possível é declarar: Senhor, o Senhor que é o médico dos médicos, é a tua palavra que comanda esta terra. O Senhor diz sim é sim, o Senhor diz não é não. Então, Senhor, eu só quero ser um instrumento. Venha como vier, seja uma prostituta no teu caminho, não fuja dela, cuide dela, ensine ela, cuide dela, ensine ela, orienta ela. Deus vai mudar, o testemunho vai ser grande, o milagre vai ser bom, e a recompensa você também terá. Mas não importa, venha um drogado, não tenha medo, venha um fedor a cachaça, mal cheiroso, não importa, eu não tenho problema. Eu sou médico de emergência, de qualquer coisa, qualquer jeito, eu quero exercer a minha profissão. Deus me chamou para cuidar de pessoas, então eu vou cuidar de pessoas. Deus me chamou para restaurar a vida, então eu vou restaurar a vida. Deus me chamou para declarar avivamento, então eu vou declarar avivamento. Se você recebe essa palavra com a mão no teu coração e o temor da tua alma, eu quero que você faça uma oração ao Senhor nessa noite. Eu já disse que se você está precisando de médico, além de médicos aqui dentro que podem orar por você, o principal está presente, que é o médico dos médicos. Você pode sair daqui curado nessa noite. Mas você que tem medo de exercer o teu chamado e a tua função, eu quero que com temor no teu coração nessa noite você peça socorro ao Senhor. Diz: Senhor, eu não quero pensar como Geazi, olhando pela dificuldade da vida, dizendo que o homem é velho.
Mas eu quero ser como Eliseu, que olha para a pessoa e diz: pode acontecer, eu vou declarar e Deus vai fazer, porque a palavra vem direcionada por Deus. Daqui a um ano eu vou voltar e o milagre vai ter acontecido. Eu vou fazer como Eliseu, ser um médico nessa terra e vou cuidar de pessoa. Tenha ousadia nessa noite. Eu vou orar para você, mas primeiro eu quero que você faça a sua oração. Eu vou orar por você, mas eu quero que você primeiro declare no teu coração. Faça do jeito que você quiser. Quiser se ajoelhar aí, se ajoelhe. Quiser vir aqui à frente, vem. Faça o jeito que você quiser. Eu só quero te chamar para esse momento de ousadia. Fale com o mestre dos mestres nessa noite. Fale com o médico dos médicos. A orientação e a capacitação vem do Senhor. Ele está disposto a ouvir a tua oração. É com ousadia. Declare. 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 Ei, declare. Declare. Se você está declarando, eu vou te avisando. Você vai receber pessoas diante do teu caminho durante esses próximos dias. E você vai lembrar, não é apenas da palavra desta quinta-feira, mas você vai lembrar que desde o ventre da tua mãe, o Senhor te separou e te escolheu para cuidar de pessoas. Oh, se você está sendo ousado nessa noite, declarando uma palavra no teu coração, dentro das próximas horas, você terá uma experiência de cuidar de alguém que já estava declarado como morto, mas o Senhor ressuscitará através das tuas mãos, da tua palavra, que Ele colocará na tua boca e autoridade nas tuas mãos. Senhor, a tua igreja está orando. Eu não tenho dúvida, Senhor, que esta palavra é uma semente lançada em corações férteis. Essa palavra não trará morte, mas trará vida. Então eu quero declarar nessa noite, pela autoridade do teu nome, que a nossa fé, que a nossa visão espiritual, que a sensibilidade, Senhor, durante a nossa caminhada, possa ser notório, possa estar presente na vida de cada irmão, de cada irmã, porque nós precisamos realizar o nosso propósito, que é declarar vida aonde a morte está tomando conta, é declarar salvação aonde não está havendo esperança, porque a nossa esperança é o Senhor. Então nós queremos usar esta autoridade por onde passarmos, para a honra e glória do teu nome santo. Amém, Jesus. Amém, Senhor.